Boa noite a todos aqueles aqui presentes. Estamos reunidos para mais um dia de palestra. Eu vou aos recados e as mensagens do Obreiros, gente. Então, nós temos evangelização infantil todas as quartas-feiras, tá? Com a professora Débora, às 19h30. É uma turma com todas as crianças, tem estudo, tem trabalhos. A professora Débora desenvolve um trabalho muito bacana com as crianças. A gente tem, aos finais de semana, sábados, sábado sim, sábado não, é o sábado do macarrão, e de domingo a sopa, que são entregues para os moradores de rua. Quem quiser participar com alimentos, com ajuda, com divulgação, é sempre muito bem-vindo, é sempre muito bom ter mais pessoas juntas. Nós temos agora em dezembro, nós temos as sacolinhas de Natal, que nós vamos reunir alguns produtos. Eu passo depois a lista. Quem quiser colaborar com dinheiro, com material, com ajuda, que a gente estava falando agora no grupo, serão entregues as sacolinhas dia 13 de dezembro, que nós nos reunimos no Obreiros, fazemos as sacolinhas e já saímos para distribuição. E aceita as doações até dia 5 de dezembro. Então, quem puder e quiser participar, material de higiene, escova de dente, suco, biscoito, bolacha, tá? Quem quiser, depois a gente passa a lista e pode doar com qualquer quantidade, um pouquinho de sabonete, um pouquinho, o que vier é sempre bem-vindo, gente. Eu acho que de recados são isso. Semana que vem teremos uma palestra com o Sérgio, Não Separar o que Deus Juntou, dia 24, capítulo 22. Eu acho que é isso, gente. Então vamos iniciar aí nosso momento, nossa vibração. Nós vamos iniciarmos a nossa sintonia, nosso momento juntos. A leitura 1 do sinal verde ao levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule um pensamento de serenidade, otimismo por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se você for acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam tempo algum. Guarde com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução das suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Que assim seja. Peço a todos que fechem os olhos, que mentalizem o Mestre Jesus no nosso lar, em nossa reunião, que possamos, nesse momento de aula, de entendimento, que possamos ter bons entendimentos, ter boas vibrações, que a gente possa colaborar com o nosso amigo Luciano, que a gente possa trazer para o nosso íntimo, sempre acrescentando um pouquinho melhor, fazendo melhor a cada dia. Obrigada, Senhor, Mestre Jesus, por estarmos aqui reunidos em seu nome, que assim seja. Obrigada. Eu passo a palavra para o Luciano hoje, que fará a nossa palestra. Boa noite, Luciano. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Continuando o raciocínio da Fernanda, ela falou sobre oração. O tema de hoje, amai os vossos inimigos, nos convida a refletir a todos os dias nós exercitarmos essa reflexão no nosso dia a dia. Nós temos 1% do nosso tempo para estudar esse assunto e 99% para colocá-lo em prática.
Então, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um oceano de conceitos para a gente refletir, e temos a todo momento a oportunidade de exercitarmos. Como a Celisa falou semana passada, atitude, fé necessitam de transpiração. Thomas Edison falava isso. Nós somos 1% de inspiração, 99% de transpiração. Esse tema é um marco na história. Antes de Jesus, não se falava em amar o inimigo. Quem amava o inimigo era dito como fraco, era dito como um derrotado. Kardec fala que amar ao próximo é o princípio da caridade. E amar o inimigo é a sublimação de sua aplicação. Então eu coloquei essa imagem aí do bolo, que para mim representa bem forte o bolo como camadas. Então nós vamos amando o nosso próximo por camadas. Então nós temos uma camada, uma encarnação, o recheio a gente vai para o plano espiritual, volta, e aí nós vamos formando esse bolo, essa nossa missão aqui de nos tornarmos humanos. E a cereja é a coroação do amar ao próximo. Então, enquanto nós estamos desenvolvendo essa atitude, estamos desenvolvendo esse reflexo de amar ao inimigo, amar ao próximo, nós já devemos estar pensando na cereja, que é o coroamento do amar ao próximo. É uma necessidade, assim como a caridade é uma obrigação. Nós não vamos conseguir passar por um estágio mais avançado espiritualmente se não amarmos o nosso inimigo. Então Jesus coloca isso como uma obrigação, como uma necessidade. Não é fácil, ele nunca falou que é fácil. Mas, a partir do momento que começamos a colocar isso em prática, a gente começa a sentir o jugo que ele fala suave. A gente começa a sentir a presença dos espíritos amigos nos ajudando. Imagine uma mãe que tem um filho que causou um mal a nós, a qualquer um de nós. Essa mãe nunca vai deixar de amar esse filho. E, nesse momento que a gente ama esse filho dessa mãe, o que ela vai fazer conosco? Vai nos ajudar. Vai nos dar mais amor ainda para que nós tenhamos mais combustível para amar esse filho que se perdeu, que é um filho de Deus, que é um filho que Deus o ama infinitamente. Então não só essa mãe que ama esse filho que se perdeu, Deus também o ama. E olha só o prazer que Deus vai sentir, Jesus, a espiritualidade, quando estivermos amando esse inimigo, essa pessoa que cometeu o mal, que se afastou do bem. Martin Luther King, ele viveu essa experiência com muita propriedade. Ele teve muitos inimigos, porém, ele lutou para não ser inimigo. Ele trouxe, num discurso que está na internet, Amar o Inimigo, de Martin Luther King, é fácil de achar, ele trouxe um parecer dele de como amar o inimigo. O primeiro passo para se amar o inimigo, ele diz que é o perdão. Sem desenvolver o perdão, Martin Luther King diz que é impossível amar o inimigo. E o perdão não é simplesmente dizer, eu te perdoo, mas não quero você aqui. Eu não tenho nada contra você, mas fique longe de mim. Isso não é perdoar. O perdão, ele anda junto com o esquecimento no sentido
de você diminuir aquela energia negativa perante aquela pessoa que te ofendeu. Vamos citar um exemplo. Imagine um adolescente, 18, 19 anos, sábado à noite, bêbado, pedindo o carro emprestado para o pai. O pai vai dizer, não, não vou te emprestar. Aí o adolescente sai xingando o pai, fala que ele não é mais pai dele, palavras rudes. E depois de 10 anos, esse pai e esse filho se encontram e começam a dar risada dessa situação. Então, nesse exemplo, a gente pode entender que o perdão também, assim como amar o inimigo, é um processo, é um exercício que demora tempos, muitas vezes vidas, para serem, vamos dizer assim, executado. Não é de uma hora para outra, é o que eu falei da transpiração. O segundo como que ele coloca aqui é entender o gesto de maldade de quem fez aquele ato contra você, que ele se tornou inimigo seu. Por quê? Caminho, Verdade e Vida, 110, Emmanuel fala que não tem vítimas ou algozes integrais. Livro Segundo Grande Elo, página, se não me engano, 37 lá. Não existe vítimas inocentes. O nosso inimigo, ele comanda 1 trilhão de células, 1 trilhão de princípios inteligentes. Então ele já tem uma caminhada, ele já conhece o que é o bem. Então, quem comete algo contra nós, muitas vezes deslizou, foi um escorregãozinho que ele deu. Então, a necessidade da gente entender e se aproximar dessa pessoa que a gente tem como inimigo. E por último, no como, acabando o atributo do como, ele nos alerta de nós não sermos polícia de Deus. Deus não precisa de nós para nós punirmos o inimigo. Deus tem mecanismos que a gente nem faz ideia para que isso aconteça. Então, muitas das vezes, a gente acaba emitindo uma energia negativa para alguém e a gente acaba se perdendo nisso. Agora, Kardec, ele coloca logo no começo do capítulo 12, como é que eu vou dizer? Interpretação do amor. Esse amor que nós sentimos aqui, que Jesus sentia com os seus apóstolos, a gente pode ver nessa figura, Jesus brincando com as crianças, um amor amizade, um amor família, um amor de retribuição. Não é esse amor que nós vamos ter por nosso inimigo. Então nós temos Jesus perante Pilatos, e Pilatos começa a fazer várias perguntas para Jesus. E Jesus ele profere 2 respostas. Uma, meu reino não é desse mundo. E Pilatos começa a perguntar, e fica curioso com Jesus, por que ele está nessa situação e tal. E Jesus que responde para Pilatos? Senão o silêncio. Muitas vezes no ambiente de trabalho, na família, em algum grupo que a gente participa, muitas vezes sentindo um amor ágape, um amor divino, um amor que não espera retribuição, muitas das vezes é importante nós silenciarmos. Não é odiar, não é deixar de lado, mas é proporcionar a essa pessoa que causou um mal, que às vezes a gente não está interpretando direito, de repente esse mal não é um mal, é um bem mal interpretado por nós, dá a essa pessoa uma oportunidade de ela pensar. Então não é dar um gelo assim e excluir, não, muito pelo contrário. É dar um simancol nela, assim, olha, dá uma pensadinha aí que você não está agradando.
que a gente deve amar os nossos inimigos? Para que a gente possa sentir mais Deus, sentir o abraço de Deus. Quando a gente não ama os nossos inimigos, a gente a gente se afasta de Deus, a gente não consegue receber o seu abraço, o seu apoio, a sua ajuda. O que aconteceu com Estevão, que era irmão da esposa de Saulo, que vai se tornar Paulo? Ele foi, amando de Saulo, ele foi apedrejado. E um pouco antes de morrer, Estevão chega para a irmã e fala: minha irmã, ame esse nosso irmão Saulo, porque se ele defendeu Moisés até agora, dessa maneira, com tanta energia, imagina quando conhecer Jesus, o que ele fará e o que a gente sabe o que ele fez. Então, Estevão, ele dá a Saulo, ele dá-lhe de comer, tendo sede, dá-lhe de beber. Essa é uma receita que lança brasas para o inimigo. Revidar o mal que a gente recebe com o bem, lança brasas nos inimigos. Isso vai para Saulo, e a gente vê que quando Jesus aparece para Saulo na porta de Damasco, foi 1% de inspiração. E depois Saulo, se transformando como Paulo, né, mudando de nome, ele tem uma vida inteira para transpirar, para amar os seus inimigos e dar todo essa herança do cristianismo que nós praticamos, que nós seguimos até hoje. Joana de Cusa, ela era casada com um funcionário Cusa, né? E ela foi queimada viva na frente do filho, e um dos soldados que era o algoz dela, perguntou: foi isso que o mestre te ensinou? Ela responde para o algoz: não só me ensinou a ser queimada, mas também me ensinou a te amar. Imagine a brasa que lançou sobre o algoz, essa cena que vai ficar na mente dele, e isso se transformar em amor, se transformar em combustível da obra de Jesus que perdura até hoje. As obras de Emmanuel, Lívia, Célia, Quinto Varro, a gente nota nessas obras que a vítima, ela volta em outra vida para ajudar o algoz. Emmanuel escreveu mais de 30 mensagens sobre amar os inimigos, que está no Mateus capítulo 5, versículo 44. Então, além de escrever várias mensagens, Emmanuel coloca como esqueleto esse tema de amar os inimigos. Então, quem sofre o mal tem a oportunidade depois de abraçar o seu inimigo e ajudá-lo. Princesa Isabel, Dom Pedro II. Se a gente lê a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê Dom Pedro II começar o seu reinado com várias joias brilhantes, coroa, e no final do reinado dele, ele está assim, com paletó preto, simples, e a Princesa Isabel sofrendo a ação de vários inimigos. E os inimigos dela, que eram os plantadores de café, cafeicultores, falavam para ela que ela não ia desfrutar do trono, que ela não ia conseguir se tornar rainha. No que ela responde, se ela tivesse 1000 tronos ela daria
para libertar os escravos. E falou isso com amor, amando os inimigos. Esse rapaz está na internet, é da série Hillman, capítulo 13. É de Agnes Forry e esse rapaz chama-se Leonard. Ele está chorando aí, quem quiser pesquisar depois na internet, o amor vem dos lugares mais improváveis. Ele está falando, ela me ensinou o que é amor. Quem é ela? Agnes Forry. Agnes Forry é a sua sogra. Esse rapaz, Leonard, ele apanhou muito na sua infância. O pai dele dava surra dele com fio elétrico e falava para ele, olha, isso que eu estou te batendo dói mais em mim do que em você. Então ele teve uma infância que acho que muitos de nós não tivemos. E ele matou a esposa e a filha. Na prisão perpétua, ele recebe a visita da sogra, que ensina a ele o que é o amor. Imaginem a libertação dessa Agnes Forry de estar frente a frente com o algoz da sua filha e do seu neto. O quanto que ela está se libertando para ficar mais suave o jugo dela. Arnold Micheli é um neonazista que trabalhava numa gráfica de um judeu. Ele ia com a sua suástica e o dono da gráfica falava assim, esse é um bom moço, ele só precisa de uma chance. E esse Arnold Micheli sempre ficava falando mal dos judeus, apesar de estar trabalhando numa gráfica que pertencia a um judeu. De tanto esse judeu tratar bem esse Arnold Micheli, ele ficou com brasas em sua mente e começou a desradicalizar os extremistas na Alemanha. Então a gente pode ver com vários exemplos o poder do amor, como isso consegue reverter determinados cenários de ódio. Abraham Lincoln tinha o Stanton, que era um adversário político, que só falava mal dele, que falava que ele não prestava, que ele não ia ser um bom presidente. O que Lincoln faz quando ele assume o poder? Ele chama Stanton para auxiliá-lo no governo. Lincoln fala que Stanton era uma pessoa boa, que seria útil para o governo. E esse personagem que fez parte do governo dele, ao visitar Lincoln no seu velório, teve Lincoln como um amigo. Um exemplo muito similar, nós temos Mandela, nós temos Gandhi. Mandela, quando assume o poder, ele chama todos os seus inimigos, também a exemplo de Lincoln, de participar do seu governo. Essa série aqui é de Gary Kindley, é um serial killer. Todos que apareceram no seu julgamento, os familiares das vítimas desse serial killer, só transferiam para ele energias muito pesadas, só xingavam ele, só falavam palavras muito carregadas para ele. E quanto mais atacavam esse serial killer, mais impassível, mais frio ele ficava. Uma característica de um psicopata. Até que chegou o pai de uma criança que ele matou e falou para ele, Sr. Gary, aqui nesse tribunal, muitos te odeiam, mas eu não sou um deles. Eu te perdoo. Nesse momento, ele desabou em choro. Vejam a expressão de brasas na mente
do inimigo. O amor, o poder que o amor tem perante o nosso irmão. Sun Tzu, ele é um autor de um livro de há mais de 2000 anos. Isso no ambiente corporativo é muito estudado. E ele dá um conselho, ele dá uma das lições dele. Esconda a tua força e aguarde a tua vez. Não dê alimento para o inimigo ficar mais forte. Ao invés disso, procure conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você não vai precisar temer qualquer batalha, qualquer inimigo. Então, a gente vê a doutrina dos espíritos semeando muito esse conceito de autoconhecimento. E o nosso último slide, nós vemos Jesus conversando com Pedro. Logo no início, Pedro, sabendo lá do sermão de Jesus sobre os inimigos, ele ficou muito ansioso. Jesus, me mostre onde estão meus inimigos, eu preciso evangelizá-los, eu preciso curá-los, eu quero sair agora e fazer isso. E Jesus, com toda a calma do mundo, falou, calma, Pedro, quem tem olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, vai chegar a conhecer o seu inimigo com muita facilidade. Então Jesus começou a andar com Pedro, e logo no começo da sua caminhada, ele viu um homem, Pedro viu um homem por detrás das árvores e ficou com medo, falou, Jesus, eu vou matar esse homem. Quando foi ver, era André, o seu irmão. Aí Jesus falou, olha, o medo é um grande inimigo que a gente tem. Aí Jesus continuou andando e com Pedro e viu um sacerdócio que começou a trocar umas palavras. E Pedro começou a discutir com o sacerdote. Aí Jesus falou, olha, a cólera é um perseguidor cruel das nossas consciências. E por aí foi. Depois de 1 hora de caminhada, Jesus chega para Pedro e fala, você viu, num curto espaço de tempo, durante 1 hora, quantos inimigos você viu? Esses inimigos, nossos maiores inimigos, estão dentro do nosso coração. Os inimigos, eles nos tiram da zona de conforto. Muitas das vezes, a gente olha para o inimigo e pensa, puxa, quanto mal existe nesse mundo. A gente olha para o inimigo e às vezes nós não temos a sabedoria de ver nesse inimigo aquilo que ainda nós não conseguimos fazer. A gente olha para o inimigo e fala, nossa, olha como ele é vaidoso, olha como ele é isso, olha como é que é aquilo. Quanto mais a gente se revolta com o inimigo sobre algumas características, é nessas características que nós precisamos nos fortalecer. Eu tenho mais algumas coisas aqui para colocar, mas eu gostaria de ficar por aqui assim para abrir para uma conversa aí, para algum debate. Pode ser, Fernanda? Pode ser sim. Agradecemos aí, Luciano. Acho que esse tema seu é uma coisa... Acho que precisa de uma encarnação inteira para a gente caminhar um pouquinho sobre isso. Para mim, acho que essa questão de amar os nossos inimigos é um árduo trabalho que a gente tem aí, com todas as suas palavras, para a gente pensar bastante, viu? Colocar a cabeça no travesseiro e refletir sobre isso, né? É fácil a gente amar o nosso familiar, as pessoas que a gente ama, a nossa mãe, aqueles nossos amigos que nós escolhemos, né? Mas aí você virar para uma pessoa do seu trabalho, do seu dia a dia, que te cutuca, que te faz mal, que te dá uma atravessada, é difícil você falar, como eu vou ter amor sobre aquilo, né? Sobre aquela pessoa, né? Com todos esses exemplos que você falou, como Jesus nos ensinou, né? Amar,
né, dar outra face, para a gente poder ter um caminhar, né, para a gente poder andar um pouquinho na nossa encarnação aí. Mas eu acho que essa é uma das missões mais difíceis que a gente tem, viu? É um tema de muito aprendizado, viu, Luciano? Não tenha dúvida. Fazer perguntas aí, todo mundo... Daniela? Enquanto alguém pensa numa pergunta... Olá. Eu posso falar? Pode. Oi, Luciano. Como é que a gente poderia colocar nesse teu raciocínio muito bem elaborado, bem estruturado, gostei muito, como é que a gente pode botar o julgamento? Jesus insistiu muito nessa questão do julgamento. Como é que a gente colocaria nesse contexto? Bom, quem sou eu para responder, né? Mas eu vou tentar. Não julgueis para não seres julgados. A partir do momento que nós estamos julgando, nós estamos olhando no espelho e, como eu acabei de dizer agora há pouco, nós estamos falando do inimigo aquilo que nós somos sem saber. O próprio Jesus disse que nem ele podia julgar, apenas Deus, né? Então, não sei se eu respondi certo aí. Múltipla escolha, né? Rapidinho. É a imagem que eu fico dessa tua colocação aí. Eu acho que o julgamento não nos acresce. Eu entendo que o julgamento nos afasta do inimigo, nos afasta dos nossos irmãos, nos afasta do bem. O mal não existe. O que existe é um distanciamento do bem, um distanciamento do caminho que nos leva a Deus. Amar o inimigo é uma passagem, uma porteira lá, obrigatória. Nós temos que passar por lá. Se a gente julga, a gente está se afastando. Se a gente ama, a gente volta para o caminho da luz. Eu gostaria que vocês mentalizassem um avô e um neto índio conversando. O avô chegou para o neto e falou que dentro da nossa cabeça tem dois lobos. Um lobo que pratica a caridade, o amor e tudo aquilo que Jesus ensina. E o outro lobo, aquele lobo que não pratica a caridade, não pratica o amor, se afasta do bem. E aí, durante essa palestra do avô índio, o netinho pergunta para o avô: ô vô, qual desses dois lobos ganha na luta que está dentro da nossa cabeça? Alguém quer arriscar a resposta? A resposta é a seguinte: o avô índio fala para o netinho: meu neto, o lobo que vence é aquele lobo que você alimenta. Muito bom. Napoleão Bonaparte, ele estava na ilha de Santa Helena e depois de ter passado por um império tão grande, ele parou para refletir. Alexandre o Grande, Carlos Magno, César e tantos imperadores, onde é que estavam naquele momento em que ele estava na ilha de Santa Helena? Esses grandes líderes da história estavam esquecidos. E só Jesus, depois de 2000 anos plantando o amor, cresce ainda mais, cada vez mais. Então, esses pontos aqui que eu fiz um pequeno resumo aqui, mostra como o amor ele é eterno, como o amor cresce a cada dia. Nós estamos reunidos aqui tudo em nome de Jesus, em nome do amor. Aqui se faz, aqui se paga. É uma forma de julgar. É uma forma da gente querer ser aquela força policial de Deus. E às vezes a gente se torna esse policial de Deus, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, por um reflexo já de muitos e muitos anos, né?
Então esses são alguns pontos que eu deixo aqui para reflexão. A Débora está louca para fazer uma pergunta. Pode fazer, Débora. Luciano, nem me deixa abrir o microfone. Já que abriu, vai em frente. Eu ia falar, eu estava aqui pensando na questão do julgamento, de que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando pra gente, né? Eu acho que isso é o que é mais importante, a gente, quando vai julgar, pensar. E, na verdade, eu fico, às vezes, vendo esse tema e eu falo, gente, as nossas crianças que fazem evangelização estão anos-luz à nossa frente, porque tudo que você conversou, eu converso com eles e responder que o amor aos inimigos é uma coisa importante, para elas é a coisa mais normal do mundo, né? Eu sempre falo, não precisa ser best friend forever, não precisa levar na sua casa, né? Mas a gente tem que respeitar, a gente tem que olhar para aquela pessoa com um aprendizado, com um desafio, para a gente exercitar todo esse amor. Então é muito bom a gente poder falar disso, né? Mesmo que a gente já esteja aí meio velho e meio passado, e de ver que as nossas crianças estão sendo já, né, preparadas de uma maneira diferente do que a gente foi. Isso é muito, muito bom, né? Que essas novas gerações aí consigam fazer melhor do que a gente tem feito. Mas foi muito boa a sua palestra, gostei bastante. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Menos. Enquanto você falava aqui, eu consegui pegar minha colinha aqui. E outra coisa que eu achei interessante, que nós queremos ser cristão cada vez mais, né? Nós temos que combater o mal com L e não o mal com U. Nós temos que combater a ação do que chegou. Então a Débora está lá na evangelização, ela está combatendo as causas do mal, lá na raiz. Nós nunca devemos combater o mal com U. Nós não devemos combater o pecador, a pessoa que errou. Essa pessoa nós temos que depositar muito amor. Porque muitas das vezes essa pessoa que chegou nessa situação, nós somos cúmplices, nós somos algozes dessas pessoas. Escolhendo mal um governante, dando mau exemplo. Então essa pessoa chega a cometer esse mal que nós mesmos plantamos. Então aqui fica mais um convite a todos nós de repensarmos isso. Em darmos mais importância para uma criança e para uma evangelização infantil, a nós darmos mais exemplo dentro dos nossos lares, que isso que expulsa muitos espíritas, jovens espíritas do centro espírita é isso. No espírita nós somos bonzinhos, somos santinhos. Agora em casa a gente mostra nossas garras. Isso afugenta os jovens do movimento espírita. Bom, agora eu já falei muito, vamos lá. Obrigada, gente. Eu acho que eu vou encerrar para as perguntas. Tem alguém que fazer uma pergunta rápida ou podemos encerrar, então. Luciano, agradecemos muito a sua palestra. Você deu muita lição de casa para a gente, viu? Okay. A gente vai refletir muito sobre isso, colocar nossa cabeça no travesseiro e tentar exercitar, ver onde a gente pode aplicar aí toda essa lição. Eu falei para o Geraldo que quem agradece sou eu, porque se não foi ele, foi a espiritualidade, que esse foi um tema que realmente eu precisava estudar e preciso ainda estudar muito mais e muito mais colocá-lo em prática. Agradeço a todos, foi muito bom, gente. Gratidão a todos. Obrigada, você e todos nós. Sempre a gente aprende muito, viu? Muito obrigada, gente. Então, eu convido a todos a cerrarem os olhos. Peço a todos que a gente eleve os nossos pensamentos, que a gente consiga alcançar aí o auge da espiritualidade com as nossas vibrações, que possamos vibrar pelo nosso planeta querido e amado, nossa Mãe Terra,
que nós possamos vibrar sempre por todo o plano espiritual que nos coloca aqui, que nos traz reunidos, que nos deu a oportunidade de mais um dia, de mais uma vida, de mais um aprendizado e mais uma escola, né? Agradecemos a todos, aos amigos obreiros, aos amigos da espiritualidade, ao nosso mentor querido que sempre nos acompanha e nos intui. Agradecemos. Vibremos também pelos nossos lares, que a gente possa ir a cada cômodo das pessoas, dos nossos lares, aos nossos vizinhos, que a gente possa vibrar. Vibremos também pelos hospitais, pelas pessoas doentes, pelos funcionários, por todos aqueles trabalhadores sempre presentes ali nas dificuldades. Vibremos por essa pandemia, para que todos achem o caminho, a vacina, a luz e orientem a todos. Vibremos. Agradecemos ao Mestre esse momento, agradecemos a estarmos aqui reunidos em seu nome, que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que possamos ter outros momentos aqui, que todos tenham uma boa semana, que todos estejam repletos de paz, de calma, de intuições, de boas energias, para que todos possam ter uma ótima semana, para que a gente possa sempre levar uma boa palavra, um abraço amigo, que a gente possa sempre perdoar, amar a todos aqueles que nos têm maior dificuldade, aquelas pessoas mais difíceis de todos, como foi falado para a gente agora. Agradecemos ao Mestre esse momento, agradecemos ao Mestre a nossa vida. Obrigado a todos aqui estão, obrigado aos amigos da espiritualidade que nos mantém aqui sempre fortes em oração, e agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa encarnação. Que assim seja, Senhor, que todos tenham uma ótima semana de paz e de amor para todo mundo. Que assim seja. Amém.